Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou sócio fundador aqui da Capitalizo, que hoje é a melhor casa de análise e recomendações do mercado brasileiro. E como é tradicional, às terças-feiras vamos fazer mais um vídeo da nossa série Comprar ou Vender, onde nós trazemos a visão dos nossos analistas de médio prazo, aqui de algumas semanas ou alguns meses, para quem gosta de comprar e vender no período mais curto, e também de longo prazo para quem quer montar a sua carteira de ações. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e, claro, façam os comentários de vocês aqui embaixo. É importante a gente falar um pouco sobre a Ambev, né, que é uma empresa que tem um histórico fantástico. Ela foi criada em 1998 num movimento capitaneado pelo Jorge Paulo Lemann, que juntou a Brahma com a Skol, que são empresas aí que têm mais de 130 anos de mercado. Vale a pena também comentar o portfólio gigantesco, o portfólio completo de produtos que a Ambev tem, desde refrigerantes, isotônicos, águas, sucos e assim por diante. Além disso, é uma empresa que tem essa questão de distribuição geográfica. Hoje ela atua em 18 países, apesar da maior parte da receita ainda vir aqui do mercado brasileiro, onde ela lidera com folga. E existe, claro, a possibilidade também dela expandir em outros países, tá? Fora isso, é uma empresa que tem uma logística impecável. Isso é importante, já que se ela for adicionar novos produtos, ela vai ter facilidade para vender esses produtos e é uma vantagem competitiva também em relação a outras concorrentes. E é uma empresa que investe pesado em pesquisa, investe pesado em desenvolvimento, né? E o que nós temos, pessoal? Nós temos uma gestão eficiente, né? A Ambev é uma empresa que tem ROIs elevados, né? Hoje o ROI aqui está na casa de 15%, a margem está na casa de 18%, e é uma empresa que tem uma situação financeira muito tranquila. Tanto que a Ambev tem dívida líquida negativa de 15 bilhões de reais. Então ela paga a dívida que ela tem e sobra ainda 15 bilhões de reais em caixa, né? Talvez seja a empresa fora empresa do setor financeiro que tem a maior folga financeira, né? Então é uma empresa fantástica, uma empresa que tem margens altas, empresa que tem ROIs elevados e tem essa questão de ser altamente eficiente e produtiva. E até fazendo um adendo aqui, né, pessoal, já que nós estamos falando de empresas grandes, os nossos analistas prepararam um relatório falando sobre a Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett. O link vai estar aqui na descrição, então quem quiser conhecer mais a empresa e quer entender como ser sócio do maior investidor de todos os tempos, é uma boa oportunidade, é só conferir o relatório. Voltando para a Ambev, né, pessoal, aí vocês podem perguntar, poxa, Thiago, mas se a Ambev é uma empresa tão boa, tem um histórico tão bom, o que está acontecendo, né? Qual é o tipo de problema que a Ambev tem? Ela não tem problema? Claro que ela tem, né, pessoal? É só olhar os resultados da Ambev nos últimos anos que é fácil perceber que ela sofreu sim com questões negativas. Aí aqui tem dois pontos, né? O primeiro é entender e separar aquelas empresas que estão com problemas, mas têm a possibilidade de melhorar, e tem aquelas empresas que têm problemas que são problemas muito mais estruturais e que dificilmente elas vão conseguir se recuperar. No nosso entendimento, a Ambev faz parte do primeiro grupo que consegue se recuperar. E outra questão, e vocês vão poder perceber aqui, é a importância da diversificação de carteira, porque mesmo empresas muito boas podem sofrer com problemas sucessivos, um atrás do outro, vem um problema, depois vem outro, quando a gente vê passou 3, 4 anos, o resultado da empresa foi impactado e, consequentemente, os preços das ações acabaram não subindo também, que é exatamente o que aconteceu com a Ambev. Nós tivemos aqui a alavancagem do controlador, a Ambev, por exemplo, comprou a Miller, se endividou demais, não é bom ter um controlador endividado, né? Esse foi um dos motivos até que a Ambev reteve mais caixa. Nós tivemos a questão dos preços das commodities. Recentemente, o ano passado, né, a Guiné teve aquele golpe, o preço da bauxita explodiu, o alumínio explodiu. Isso é negativo também para a Ambev, né? Nós temos a questão da crise da Argentina, que nos últimos anos foi muito forte, inflação elevada, e a Argentina é um dos principais mercados da Ambev. Tivemos, claro, essa questão aí de mudança de preferência dos consumidores, muita gente consumindo outros tipos de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, né? A gente não enxerga mundialmente uma retração no consumo de cerveja, né? Refrigerante, sim, né? Tem alguns países, mesmo nos Estados Unidos, o consumo ele vem caindo, não é o caso da cerveja, mas tem competidores que antigamente não existiam, né? Vodka, gin, enfim, quanta coisa tem hoje
que antes a gente não tinha tanto acesso, né? Claro, tem a questão da Heineken também, da concorrência, especialmente aqui no Brasil, mas a Heineken, tá, pessoal, nos segmentos que a Ambev compete com a Heineken, que é o segmento premium, e aí a gente fala de Stella, fala de Corona, essas cervejas elas estão crescendo bem, né? O problema da Ambev não é nesse segmento, o problema da Ambev é principalmente Skol, Brahma, que tem margens mais apertadas, tá? E claro, nós tivemos uma questão muito importante que quando a empresa ia mostrar melhores resultados ali em 2020, né, o primeiro trimestre de 2020 ia ser muito forte, veio a crise, fechou bares e restaurantes. Então nós tivemos aí nos últimos 3, 4 anos essa sucessão aqui de problemas. E a Ambev é uma empresa que ela precisa não só aumentar preço, mas aumentar o volume também. E ela teve muita dificuldade nos últimos anos aí de aumentar volume. E quanto mais ela aumenta volume de vendas, mais ela ganha dinheiro porque ela vai diluindo os custos. Então, mesmo sendo uma empresa muito eficiente, ela precisa vender mais. Não à toa, né, pessoal, nós tivemos resultados fracos no quarto trimestre de 2021. Inclusive, eu pedi aqui para o nosso analista Roberto falar um pouquinho sobre o que aconteceu no último trimestre do ano passado. Bom, pessoal, a Ambev divulgou resultados negativos, na nossa visão, para esse quarto trimestre de 2021, né? Mesmo com um ganho aí bastante considerável, a gente pode considerar aí, né, de receita líquida, né? A receita líquida cresceu aí quase 19%, na comparação com o quarto trimestre de 2020, né? Não tanto impulsionado pelo aumento de volume, o aumento de volume aí foi mais prejudicado pelas divisões aqui do Brasil, né? Cresceu aí menos de 1% se a gente pegar nessa mesma base de comparação, mas principalmente em relação à receita de venda ali por hectolitro, né? Ou seja, né, um bom repasse de preço que a Ambev conseguiu ali fazer durante esse período. Agora, o que acabou pressionando bastante os resultados foram os custos, né, que vieram acima do esperado, né? A Ambev que vem sofrendo com custos aí nos últimos trimestres, e com essa alta inflacionária, então, acabou então sendo prejudicada ainda mais, que acarretou então aí em perda de margens operacionais e também levou aí a uma queda de lucro. O lucro caiu aí quase 50% nessa mesma base de comparação. E olhem que interessante o que o Roberto comentou, ele disse que o resultado foi negativo e 2021 foi um ano bastante complicado para a Ambev em função dessa questão de inflação. Ela consegue repassar preços, mas é complicado de qualquer forma. Se a gente olhar a receita, ela subiu 25%, 72 bilhões de reais foi a receita, e o lucro ultrapassou aí 13 bilhões de reais com um crescimento de 12%. Então, mesmo num ano ruim, né, ela tem margens gordas, tem um lucro gordo, tem uma situação de caixa bastante confortável e faz a gente imaginar como vai ser o resultado da Ambev quando ela tiver um ano positivo. Porém, o Roberto também comentou que em termos de volume aumentou, né? E se vocês derem uma olhada nesse gráfico, vocês vão ver que finalmente a Ambev conseguiu aumentar o volume de venda, né? 2014, ali 2015, o último trimestre de 2014 para o primeiro de 15, foram os últimos trimestres que nós tivemos um bom volume de venda, né? Não só em termos de preço, mas o volume também em hectolitros, e finalmente o ano passado foi um ano positivo em relação a isso, esse ano vai ser também, e o ano que vem, que deve ser um ano normal, né? Com carnaval, com tudo, a gente espera que os volumes eles aumentem ainda mais, tá? Então, mesmo com problemas, a Ambev divulgou esses resultados aqui bastante sólidos. E para o futuro também tem coisas interessantes. A Ambev deve ter um portfólio mais saudável, vai ter uma diversificação maior em produtos alcoólicos, inclusive recentemente ela criou uma divisão para desenvolver novos produtos. Tem a questão do BIS, né, que é um aplicativo que liga o comerciante, por exemplo, com a Ambev. Esse sistema vai dar dicas para o comerciante baseadas nas compras que ele fez recentemente, o que é melhor ele comprar, a quantidade. Isso é importante. Inclusive, a Ambev aproveitou, né, para digitalizar os clientes, que é o que a gente chama de business to business, né, de negócio com negócios, nos últimos anos. Tá? Em 2019, o número era em torno ali de 15% e já ultrapassou 80% esse ano. E, claro, o processo todo ele fica bem mais eficiente. E, além disso, nós temos o Zé Delivery, né, que, apesar de alguns problemas, é o aplicativo que vende direto para o consumidor e que tem sido um sucesso de vendas, tá? E claro, vamos comentar sobre a questão de dividendos, né? A Ambev, apesar de hoje estar com yield aí na casa de 4%, 5%, foi conhecida nos últimos anos como uma empresa que também não pagava dividendos. E isso não é verdade, né, pessoal? Nesse gráfico aqui, nós temos o payout, que é o quanto a empresa vai distribuir de dividendos em relação ao que ela tem de lucro. O payout da Ambev sempre foi elevado. Agora, o lucro da Ambev que não foi bom nesses últimos anos.
Então, se nós tivermos um payout elevado e um lucro baixo, o yield acaba sendo baixo. Então, a partir do momento que a Ambev divulgar melhores resultados, sobrar mais dinheiro lá na última linha, com certeza o yield vai aumentar também, mas a Ambev é sim uma boa pagadora de dividendos, né? Inclusive, aqui na nossa carteira de dividendos, a Dividendos Mais, nós temos alguns casos, né, de empresas que no momento não estão pagando bons dividendos porque o lucro está pressionado, mas que no futuro podem pagar bons dividendos. E esse é um dos motivos que a nossa carteira hoje deve ser a melhor carteira de dividendos aí entre as casas de análise, porque nós colocamos esse tipo de empresa também. Não adianta só colocar aquelas empresas que estão pagando bons dividendos hoje. Então, em termos de fundamento, nós acreditamos sim na recuperação da companhia. Já olhando para o médio prazo, né, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o resultado da nossa estratégia do rastreador de tendências. Aqui nós buscamos operações aí na casa de 3 a 6 meses e nesse momento nós estamos sim comprados, né, na Ambev. E por quê? Porque além dessas questões fundamentalistas que norteiam a estratégia, graficamente, né, que é o que aponta o momento de compra e o momento de venda pela estratégia do rastreador, que como vocês viram ali tem um resultado fantástico, né? A Ambev tá boa graficamente também, inclusive eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Então o que nós percebemos aqui, né, pessoal, que a Ambev ela vem no movimento de baixa desde 2018, né? O movimento da crise ali só aumentou ainda essa baixa e de 2018 até o final de 2020 ela caiu 54%. Final não, início ali, né, durante a crise. Depois ela teve um movimento de recuperação, teve um movimento de baixa e formou aqui o que nós chamamos de canal altista. Claro que aqui nessa região, né, pessoal, não tinha como saber se ela ia subir ou não. Aqui nessa região a mesma coisa, mas quando ela bateu aqui nesses preços novamente na base desse canal e o pessoal da análise conseguiu formar esse canal, né, e o canal também acabou sendo respeitado lá para cima, mostra que a Ambev está numa tendência primária altista de médio prazo e inclusive nós entramos nas ações da Ambev. Nesse momento, claro, não é um momento bom para entrar. Se a ação voltar a ficar no momento interessante, a gente pode recomendar novamente pela estratégia do rastreador, mas pensando no médio prazo, é uma boa opção sim, a Ambev, por isso que nós recomendamos a compra. Fazia até um certo tempo aí que nós não entrávamos pelo rastreador de tendências, e a tendência segue altista, né? Claro que não tem como afirmar que vai dar certo, mas a gente só vende a Ambev se ela romper o canal altista para baixo. Enquanto isso não acontecer, a gente segue posicionados aqui na Ambev. Então, graficamente, médio prazo, estratégias de semanas, meses, a Ambev está num momento excelente e o pessoal da análise imagina sim que a ação deva continuar subindo. Então, como podemos ver, visão positiva dos nossos analistas, tanto para longo prazo, especialmente para pagamento de dividendos, quanto para médio prazo nas ações da Ambev. Não esqueçam de baixar o relatório aqui que eu mostrei para vocês do Warren Buffett, informações aqui na descrição, assim como informações das nossas assinaturas e também os links de contato, e-mail, Telegram, WhatsApp. Deixem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!